Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma resenha de um dos livros mais célebres do século XX. Nada mais, nada menos do que Trópico de Câncer, de Henry Miller. Então, eu tenho só essa edição aqui, está comigo há uns 15 anos, da José Olímpio, e a gente vai primeiro dar uma contextualizada, né? Como a gente sempre faz. O Henry Miller, ele participou daqueles anos, os anos 20, 30 em Paris, aquele período entre guerras, extremamente célebre, né? Porque foi extremamente prolífico em relação às artes, mas ele não fez parte do ciclo do Ernest Hemingway, da Gertrude Stein, do Fitzgerald, né? Que eu abordei em outras resenhas, né? Qualquer coisa confira aí, O Sol Também Se Levanta, O Grande Gatsby. Eu falo desse ciclo de artistas conhecido como Geração Perdida. O Henry Miller, ele viveu em Paris nesse tempo, mas ele foi um lance assim mais raiz, digamos assim, né? Ele viveu entre bêbados, prostitutas, viveu praticamente como mendigo, né? Vivendo da benevolência de alguns amigos. Então foi uma coisa raiz mesmo de escritor. Para a gente se situar cronologicamente, o Hemingway chega em Paris em 1921, publica o primeiro livro dele, O Sol Também Se Levanta, de sucesso, em 1926. O Fitzgerald publica O Grande Gatsby em 1925. E o Henry Miller só chega a Paris em 1928, né? Mas ele chega como turista, com a sua segunda mulher, a June. A June era uma mulher belíssima, né? Que manobrava ele é como um fantoche, eles tinham um relacionamento um pouco disfuncional, que ele era completamente dominado por essa mulher muito bonita, a June. E sobre essa primeira viagem, esse livro que eu recomendei nos outros vídeos também, para contextualizar todas as obras desse período, Os Exilados de Montparnasse, do Jean-Paul Caracalla, eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho dessa primeira viagem dele. Ao se aproximar de Paris, numa curva, ele descobre uma vista da capital dominada pela Sacré-Cœur. Emocionado, chora. Para ele, a basílica de inspiração romano-bizantina encanta Montmartre, pois a colina mágica evota um conjunto. George Moore, Van Gogh, o Trillo, Carco, os pintores e poetas, os artistas e todos os vagabundos com quem ele sonhou partilhar a boemia. Então eles fazem essa longa viagem por Paris, ele com a segunda mulher dele, a June, e voltam para Nova York. Aí, quando eles voltam para Nova York, em 1929, acontece o crack da Bolsa, né? E o mergulhando nos Estados Unidos num período assim de carestia, né? De fome, de pobreza. Isso em 1929. Então, nesse contexto, a June decide que ele deve ir para Paris, manda ele para Paris. Ela diz que ele tinha que ir para Paris porque ele era um funcionário burocrático que sonhava em ser um escritor, mas nunca tinha chegado perto de realizar esse sonho, né? E ela disse que ele tinha que ir para Paris sozinho e despachou ele para Paris, né? Para ele realizar o sonho dele de ser escritor, nesse contexto de carestia lá nos Estados Unidos. E embora ela fosse assertiva nessa premissa, né? O verdadeiro motivo, tudo indica que não foi esse, né? Foi que ela era uma mulher muito bonita e precisava estar ali para estabelecer as conexões dela nessa situação de sobrevivência. Então o Henry Miller passou a ser um estorvo. Então ele foi compulsoriamente libertado dessa situação de dominação que ele vivia com essa mulher, com a June, e chegou em Paris com a mão na frente, outra atrás, né, vivendo como vagabundo mesmo, de vez em quando ela mandava um trocado, vivendo da benevolência de alguns amigos, né, vivendo entre bêbados e prostitutas, e ele não estava naquele círculo glamouroso dos escritores americanos famosos, até porque ele chegou um pouco depois, né. Então, interessante nesse período, nesse livro aqui, ele escreve o seguinte, o Henry Miller escreveu para uma revista sobre Paris, né? Isso o Henry Miller escreveu para uma revista, num artigo. O gosto do prazer está intimamente ligado à noção de liberdade, onde encontramos o primeiro, encontramos sem dúvida a segunda. Naturalmente, não existe liberdade absoluta, tampouco prazer ou felicidade permanente, mas, relativizando-se, a França é o único país onde se pode procurar e encontrar no mais alto grau essa feliz combinação. Então isso era o pensamento dele quando ele voltou
para Paris, né? E vivia lá nessa libertinagem, né? Digamos assim. E assim, interessante observar que como é irônico, né? Ele falar isso e poucos anos depois Paris se tornar exatamente o oposto disso aí. Paris passou 4 anos sob a ocupação alemã, né? Isso aqui ele deve ter escreveu esse artigo em 1900, no começo dos anos 30, né? Menos de 10 anos depois, Paris virou justamente o oposto do que ele escreveu, né? Virou não um ambiente de liberdade, mas um ambiente de opressão, né? Foi ocupada pelos alemães. Por curiosidade, se você quiser saber mais sobre esse período de ocupação alemã, eu indico esse livro aqui fantástico, Paris Ocupado, do Dan Frank. Né? Ele mostra o cotidiano dos artistas, dos parisienses célebres em Paris durante a ocupação alemã. Mas aqui o Henry Miller já não estava mais lá. Isso é só uma curiosidade que eu estou indicando aqui. Então, com o tempo, ele vai vivendo essa vida de vagabundo em Paris, na boemia, curtindo essa liberdade, né, sem dinheiro, vivendo a benevolência dos amigos. Ele vai se cansando de ser um vagabundo. Ele continua amando Paris, mas ele se cansa daquela vida de vagabundo. E ao mesmo tempo ele ainda não tinha chegado no ponto de escrever seu primeiro livro, né? Faltava alguma coisa. E de repente ele recebeu uma mão do destino. Ele foi convidado por um amigo para um jantar na casa de um banqueiro. E a mulher do banqueiro se interessa muito por literatura. E eles se dão muito bem, ficam amigos e depois amantes. Ela casada. E a mulher desse banqueiro viria a se tornar também uma escritora célebre, Anais Nin, né? Anais Nin foi amante do Henry Miller, também viria a se tornar uma escritora célebre. E esse relacionamento deles fez muito bem para os dois, né? O Henry Miller terminou o primeiro livro dele, que foi sua grande obra, e Anais Nin também conseguiu escrever, né? Conseguiu se tornar uma escritora, né? Foi extremamente produtivo intelectualmente esse relacionamento deles. E eles foram amantes por muitos anos, muitos anos. Os livros da Anais Nin são inclusive autobiográficos que revelam toda a história deles, né? Com detalhes. Eles foram amantes muitos anos. E a Anais Nin ajudou ele financeiramente, inclusive, a publicar o seu primeiro livro, que é esse que nós estamos resenhando aqui, Trópico de Câncer. E esse livro foi publicado, né? E ele, logo que foi publicado, ele foi proibido em vários países, inclusive nos Estados Unidos, no Brasil, porque era considerado uma literatura erótica, né? Para os tempos de hoje, não é bem erótico para o padrão de hoje, não, mas para a época era. Então, de que se trata esse livro, né? Enfim, depois termina aqui nossa contextualização e a gente agora vai falar sobre o livro em si. De que se trata esse livro? Bom, é um livro autobiográfico, também ficcional, muito difícil saber onde termina a parte autobiográfica e começa a parte ficcional, que ele retrata exatamente esses anos que ele viveu entre bêbados e prostitutas em Paris, né? Esses anos na boemia. E o livro tem uma linguagem chula muito forte, o livro descreve sexo, descreve a decadência da boemia em Paris, né? E ao mesmo tempo a liberdade. E para esse livro, na minha opinião, vale aquela máxima de que um grande livro precisa ter só 1 ou 2 grandes páginas. E eu concordo com essa máxima. Então ele vai discorrendo esses anos deles nihilista, digamos assim, né? Esses anos sem propósito, esses anos ao mesmo tempo de libertação da situação anterior que ele tinha, né? Dominado pela ex-mulher, em Paris. E no final, e assim, até mais ou menos o meio do livro, eu estava tendo a impressão, o livro é interessante, mas não tem assim nada demais, porque vai ver que causou um grande impacto na época pela linguagem e tal, pelo fato de ter sido censurado, mas do meio para o fim ele começa a ter uns arroubos sentimentais, uns vômitos sentimentais, né, que é a matéria-prima mais fantástica da verdadeira literatura. E ele transfere isso brilhantemente para a linguagem escrita. Então é sim um grande livro.
E esse livro ele foi proibido nos Estados Unidos até os anos 60, só foi publicado nos Estados Unidos em 1961. E ele pegou um terreno muito fértil para se tornar muito famoso nos Estados Unidos, porque foi justamente o período de explosão da contracultura, né? E esse livro casava muito bem com a contracultura, né? Então, Henry Miller, esse livro ganhou muita força depois foi publicado na sua terra natal, ele já estava com uns 70 anos, né? E é um livro que eu recomendo, não é um livro muito grande, é um livro muito interessante, é um livro muito bom de se ler, né? E é considerado, sem dúvida, um dos grandes romances do século XX, né? E recomendo também, como recomendei para se contextualizar, O Sol Também Se Levanta, o Grande Gatsby, esse livro eu também recomendo, Os Exilados do Montparnasse, do Jean Paul Caracalla, e recomendo também os livros da amante dele, da Anais Nin, né? Que eram considerados literatura erótica, mas não é. Para hoje é até bem light, né? Então, vou colocando um ponto final nessa resenha, agradecendo por esse nosso encontro, e fique ligado no canal que sempre que a gente tiver uma brecha, a gente vai estar conversando aqui sobre essas coisas muito legais que a gente gosta, livro e quadrinhos. Muito obrigado, pessoal, um abraço.